Tudo bem com você? Eu estou ótimo. Independente da minha voz, que é um pouco fanha, eu estou um pouco rouco, mas estou ótimo. Isso é função de um jato de vento que eu tomei. Eu estava com o corpo suado e me fez um mal terrível. Mas estamos aqui para mais uma live, para mais uma conversa, para mais curiosidades científicas desenvolvida pelo povo preto, desenvolvida pelo continente africano. Engraçado, né? Que cada dia que passa, cada situação que eu venho discutindo com vocês, descortinando com vocês, vai abrindo um leque dantesco na minha vida, na nossa vida. E engraçado que são coisas do nosso dia a dia, né? Você, eu, temos as coisas africanas, os idiomas africanos misturados na língua portuguesa que nós nem imaginamos. Mas nós estamos aqui hoje para falar de dois produtos, eu digo que são até essenciais, uma essência fantástica na nossa vida. São dois produtos que, com certeza, 90% do Brasil consome, talvez até mais. E a gente não sabe que a origem é continente africano, que a origem é gente preta, e que aqui no Brasil, quem cultivou, quem cuidou, quem trouxe realmente para esta cultura estar presente na nossa vida foram o povo escravizado. Engraçado que no nosso material didático, no nosso livro de história, nas rodas de conversa por aí, ninguém cita, ninguém fala. E quando falam, falam de uma maneira pejorativa, de uma maneira que realmente não nos envaidece. Muito pelo contrário, coloca a gente numa situação sempre vexatória. E esses dois produtos que nós vamos trazer hoje, quando a gente fala do produto, de toda a sua grandiosidade, dos dois, e depois quando você fala dos derivados desses produtos, aí pronto. Aí você fala, gente, cadê eu na história? Por que eu não estou inserido na história como deveria estar? Então, nós vamos conversar sobre dois produtos maravilhosos, essenciais no nosso dia a dia, de grande, mas de grande valia, de grande conteúdo. São produtos que, com certeza, a partir de agora, você vai ter um olhar diferenciado para esses produtos. Então, nós vamos começar agora com o produto famosíssimo no mundo todo, que tem até controvérsia da sua origem, mas eu estou falando da cana-de-açúcar. Vamos à narrativa. Por favor, preste atenção. Conhecido desde o tempo da antiguidade, o primeiro contato do homem africano com a cana-de-açúcar ocorreu na Nova Guiné. Posteriormente, no início do século IX, a cana foi inserida no Egito pelos árabes, onde pela primeira vez desenvolveu-se o manufaturamento e a fabricação do açúcar em escala industrial. Veja bem, olha o que nós estamos falando. Egito. Eu estou falando do Egito. Mas não é mais o Egito, é o Egito, continente africano. Eu estou falando lá começa então toda essa indústria chamada açucareira. E essa indústria nasce na África. E engraçado que essa indústria açucareira, ela tem os domínios, as tecnologias, o conhecimento
Tudo é na África. O primeiro contato que o homem teve foi o homem negro, foi na Nova Guiné, e esse contato não foi um contato, porque, não, é que ele achou, ele descobriu no século IX essa, como é que eu posso chamar? Esse capim doce, o que eu posso chamar a cana de açúcar? É um capim doce, com, com, com caule macio e saboroso. Olha que coisa linda. Gente, continente africano. E aí, esse contato na Nova Guiné, daqui a pouco os árabes, que eram os grandes mercadores da época, e levaram para o Egito. E do Egito, o mundo. Mas Egito é África. Por favor, preste atenção na segunda narrativa. Olha que coisa linda. E os grandes descobrimentos que nós vamos fazendo juntos. O processo de clarificação do caldo da cana, inclusive, é creditado aos egípcios, responsáveis pela produção de um açúcar de alta qualidade para a época. A técnica era dominada pelo povo banto. Povo banto. Mas peraí. Olha como é que é interessante. A gente precisa prestar atenção nas entrelinhas. Logicamente que o Egito era o poderio econômico da época, era a referência mundial de ciências, de tecnologia, de conhecimento. É lógico que os louros ficou para o Egito, mas você pode ter certeza absoluta, quem produziu, quem desenvolveu essa tecnologia foram os bantus. E é engraçado que eu, lendo a história da cana-de-açúcar, a história que eu aprendi aqui no Brasil, na escola, eu nunca ouvi falar do povo banto desenvolvendo isso. Também nunca ouvi falar que foi lá no Egito que eles clarearam a cana-de-açúcar. Também eu nunca ouvi falar. Sabe o que eu já ouvi falar? Que no século XIV, Luís XIV, na França, queria um açúcar mais bonito. Então ele pediu para todos os cientistas da época franceses arrumar um jeito de clarear açúcar. Aí puseram uns pinguinhos de ácido, virou cancerígeno, tudo bem, mas deixou ela clara. Por isso que eu ouvi falar. Jamais ouvi falar na escola, no aprendizado, que isto veio do Egito. Olha que coisa linda, que coisa bela. Por favor, continuemos as nossas narrações e os nossos comentários. A origem da cana-de-açúcar é assunto controverso. A teoria mais aceita da sua origem considera que ela seja nativa das ilhas do arquipélago da Polinésia. Posteriormente, foi levada ao sul da Ásia. Durante a antiguidade, o açúcar não passava de uma especiaria exótica, utilizada como tempero e na medicina. Está vendo como é controverso? Nós temos uma informação que no século IX, na Nova Guiné, aparece a cana-de-açúcar. Depois, já muda o rumo da prosa. Por quê? Porque sempre tentaram tirar de nós a autenticidade, tentaram tirar de nós o direito. Olha bem que engraçado. Toda vez que eu penso nisso, eu gosto de dar algumas referências. Nós aqui, hoje, nesse exato momento, papas negros. Natanael, o que tem a ver papas negros? Você sabe? Olha, esconderam de nós a vida inteira. Nós tivemos 3 papas negros. Espera mais um pouquinho. O concílio que deu o formato da Bíblia que nós temos hoje.
Bispos negros? Bispos negros? Bíblia? É. Então, peraí. Também não falaram para nós. Mesma coisa a cana-de-açúcar. Não falaram para nós. E eles tentam mudar a história com a nossa participação, com o nosso glamour. No lugar de ser para nós negros, eles vão mudando, vão embranquecendo, vão levando para outro lugar para a gente ficar fora. Aí, de repente, você fala assim, peraí, eu quero o título disso. Mas não, isso é Indonésia. Assim que eles são. E vai mudando a história de um jeito que a gente nem coadjuvante a gente é. A gente não é nada. A gente é sombra. Ou braçal. Então, eu gosto muito de mostrar isso para vocês entenderem. Entender o que nós estamos falando. Presta atenção nessa narrativa de agora. O preparo de alimentos adocicados era feito com mel de abelhas. O termo sânscrito, sárkara, deu origem a todas as versões da palavra açúcar nas línguas indo-europeias. Açúcar em árabe, sacharum em latim, zucchero em italiano, sequer em turco, zucker em alemão e sugar em inglês. Ó! Da Nova Guiné. Tá vendo? Agora, todos esses países, no início, na origem, sabiam. Só que ninguém quer contar a história original. Ninguém escreveu a história original. Ninguém tem coragem de falar da origem do açúcar, fazer as suas tratativas. A Alemanha fazer as suas tratativas. Os turcos, mesma coisa. Os americanos, os ingleses, a mesma coisa. Os portugueses, não. Ninguém faz as tratativas com a presença do continente africano, com a presença do negro na frente da tecnologia, do desenvolvimento, do descobrimento. Porque, gente, você pode falar para mim aí que o açúcar não tem nenhuma validade alimentícia, que o açúcar é propício a te dar diabetes? Pode falar. Mas peraí, você tem noção do que açúcar significa no mundo? Você tem noção da indústria açucareira, o que ela movimenta no mundo? Você tem noção? Você consegue imaginar? Agora, você já imaginou? Para. Quinto ano primário. O negro da Nova Guiné, no século XX, no século IX, começa a produzir cana-de-açúcar. E o negro também começa a produzir o açúcar. E o negro também desenvolve o clareamento do açúcar. Então, a âncora da indústria açucareira, negro, povo banto, num lugar onde tinha todas as nações reunidas do Egito. E do Egito para o mundo. Quinto ano primário eu aprendi isso. Você também. Como é que você ia olhar o escravizado aqui no Brasil? Sabendo que açúcar aqui no Brasil, sabendo que os canaviais aqui no Brasil, eu tenho uma ligação. Hã? Você está me entendendo? Então vamos voltar. Agora, coloca tudo isso junto
e coloca o povo banto, a nação banta, na produção disso. O seu olhar seria outro. É isso que eu quero que você entenda. É isso que nós temos que falar. É isso que nós temos que defender. Tudo bem, a minha geração não teve essa informação. Mas o meu bisneto terá. Do meu neto também. Cada narrativa dessa tem algo fantástico para nós. Vamos ouvir a próxima narrativa. Os árabes foram os responsáveis pela propagação das culturas de cana no norte da África e sul da Europa. Os chineses, nesse mesmo período, levaram a cultura da cana para Java e Filipinas. Com as conquistas árabes no Ocidente, foi disseminado o cultivo da cana-de-açúcar nas margens do mar Mediterrâneo, a partir do século VIII. Então, gente, você vê, as pesquisas deixam a gente cada dia, cada hora mais empolgado. Chineses levando o cultivo da cana-de-açúcar. Os árabes levando a cana-de-açúcar pelo mundo afora. Os árabes, para você, são árabes. Para eles, eles são africanos. Pode prestar atenção no que eu estou te dizendo. Quer ver um exemplo? O mundo africano joga bola. No mundo africano tem Copa, como tem todos os campeonatos ingleses, os campeonatos italianos. Não tem? Na África também tem os campeonatos africanos. Engraçado que nos campeonatos africanos os árabes estão lá, participam. Não tem o campeonato árabe, é o africano. E eles estão lá. Vamos para a Copa do Mundo. A eliminação é do continente africano. Gente, os árabes são africanos. A dificuldade nossa nesse aprendizado, nesse ensinamento, é muito difícil. Então, olha que alegria. Eu me sinto honrado em saber que toda essa história da cana-de-açúcar, essa viagem dela pelo mundo, continente africano. Eles que levaram, eles que produziram, eles que plantaram, eles que qualificaram o continente africano. E o continente africano é algo que nós deveríamos abraçar de uma maneira muito forte, dentro do contexto cultural, da ideologia. Porque isto faz a diferença na nossa vida. Quinto ano primário. O professor de história fala dos árabes no continente africano, porque está lá. E os árabes são africanos, assim como os nigerianos, assim como os angolanos. Está me entendendo? Mas eu não aprendi isso. Os árabes são outro povo, outra... Não, é do continente africano. Isso que é importante. Mas vamos à próxima narrativa. Vamos ouvir. Típicas de climas tropicais e subtropicais, a planta não correspondeu às expectativas em terras europeias. Com a região mediterrânea constantemente em guerra, procurou-se dessa planta em outros lugares. Daí vieram culturas nas Ilhas da Madeira, implantadas pelos portugueses, e nas Canárias 2 pelos espanhóis. Canárias.
Ilhas Canárias. Dá uma olhadinha aí no Google. Você vai descobrir que as Ilhas Canárias estão na África. Africana. Né? É. Aí dá uma olhadinha profunda, que você vai ver que parte da Espanha é África. Bora olhar a cor daquele povo lá. Olha a cor deles. Tudo loiro, né? É isto que é empoderamento. Ninguém fala da nossa contribuição, da nossa participação, aonde tivermos, o que fizermos. Olha bem, a Europa não deu certo a cana-de-açúcar. Lá é frio e a terra é ruim. Precisa ser terra boa, terra preta. E tem uma outra coisa. O cultivo disso tem que ser gente preta. Tá me entendendo? Então, quando você pega algo dessa natureza e que você não aprendeu no 5º ano primário, que não foi desenvolvido de uma maneira onde o negro apareça como grande retentor, como grande incentivador, como o grande intelectual dessa indústria açucareira milionária. E nós nem gerentes somos dentro dessa indústria. Vai lá nessas grandes indústrias açucareiras e vê se você vai encontrar um negro no topo lá. Lógico que não. Vai encontrar um negro no manuseio da saca. É isso. E quem foi que desenvolveu tudo isso? O povo banto, o povo preto. Por isso que eu detesto a palavra escravo. Eu tenho que engolir, porque a maioria sai falando por aí. Mas a palavra que soa é escravizados pelo conhecimento. Imaginem se a indústria açucareira seria o que ela é hoje, se fosse tratada só na Europa ou pelos ingleses. Fatalmente não. Então ela é o que é porque ela foi tratada, foi desenvolvida pelo povo preto, pelo povo banto. E isto nós temos que escrever. Vamos à próxima narrativa. Antes da gente falar do arroz, eu acho muito importante falarmos sobre os derivados desta maravilha que é açúcar, a indústria açucareira. Porque você tem que levar para dentro de você essa história fantástica da indústria açucareira e os seus derivados. Veja bem, aguardente, cachaça. Ô, gente, você tem noção quantos bilhões essa indústria movimenta por ano? E qual o benefício que essa indústria traz para os escravizados e seus descendentes? Nem a história verdadeira da aguardente eles contam, que foi desenvolvida pelos nossos escravizados. Gente, imagine você se nós aprendêssemos de verdade que a aguardente, derivada da cana-de-açúcar, que a cana-de-açúcar, que a açúcar, negros. Já pensou? A valorização que você ia me dar? Assim, é fácil eu gritar para você aqui, ó. Melaço.
que você sabe do melaço? Você é capaz de perguntar o que é isso? O que é melaço? Essa que é a grande eloquência da história. O que é vinhaça ou churume ou xarope? Cadê você? Aonde estou eu aí, inserido nessa história? Cadê eu? Ah, você quer mais? Derivados da cana-de-açúcar, eu vou te dar. Etanol. O que você sabe do etanol? Que você sabe que eu fiz o etanol? Não. Mas se não tivesse a cana-de-açúcar, se não tivesse sido desenvolvida pelos nossos ancestrais, não teria o etanol. Porque não teria cana-de-açúcar. Pergunta, você tem noção qual é o montante, qual é o valor que a indústria de álcool, do etanol, movimenta por ano? Você tem noção? Fala para mim aonde está o reconhecimento histórico da nossa contribuição. Gente, essa linha do tempo você nem fez. Tem mais. Quer ver? Vai no Nordeste. Entra no Nordeste e fala assim, me dá uma rapadura. Se não tivesse o desenvolvimento da cana, do açúcar, da moenda, das temperaturas, da fervura, não tinha esse negócio de jeito nenhum. Eu estou falando dos derivados. E o bagaço? Quantas energias? Hoje as usinas que trabalham com esse negócio chamado cana, o bagaço vira energia. Conta para mim. Fala aí para mim. Escreva aí para mim que eu, os meus ancestrais, o povo banto, está atrás de tudo isso que eu estou falando para você. Quinto ano primário, de novo. Nós aqui. Você falando, seu professor falando, seu pai falando, seu avô falando, seu bisavô falando, seu tataravô falando, a escrita falando, o jornal falando, tudo. Dando o direito da nossa participação dentro dessa tecnologia maravilhosa. Essa indústria da vanguarda, indústria açucareira e seus derivados. Gostou? Então agora, vamos falar do arroz? Mas peraí. Não vai se enlouquecer, não. Fica frio. Fica calmo. Porque o arroz... você já está falando o que é o arroz. Vamos ouvir a primeira narrativa do arroz. Vem comigo. O arroz é cultivado e domesticado pela primeira vez há mais de 3.000 anos na África, na região que vai do Senegal à Costa do Marfim. O arroz africano serviu de alimento para os escravos africanos do Oeste. Eles conheciam as técnicas inerentes ao seu cultivo, que era realizado em pântanos, no alto da costa da Guiné. Espera aí um pouquinho só. O arroz... Mas não é japonês? Mas, gente, eu vou falar aqui para vocês de novo. Tudo que é nosso põe uma maquiagem. Tudo que é nosso põe uma roupagem. Tudo que é nosso vem com uma nova linguagem. Tudo que é nosso, nós não somos. Tudo que desenvolvemos, nós não desenvolvemos.
eu vou pedir de novo. Tem importância aqui, vai soar repetitivo. Não. Vamos ouvir de novo a narração, a narrativa da origem do arroz. Mais uma vez, pra você gravar, por favor. Vamos ouvir esta narrativa maravilhosa do arroz. O arroz, cultivado e domesticado pela primeira vez há mais de 3.000 anos na África, na região que vai do Senegal à Costa do Marfim. O arroz africano serviu de alimentos para os escravos africanos do Oeste. Eles conheciam as técnicas inerentes ao seu cultivo, que era realizado em pântanos, no alto da costa da Guiné. Então, é Guiné. Senegal. Sim. Não é Japão. Estou entendendo. Você leu isso aonde? No quinto ano primário? Você estudou sobre isso em qual livro? Qual coleção? Qual professor que contou essa história para nós? Que leu, que deu essa lição? Acho que nessa eu faltei, porque eu nunca ouvi falar. Você está me entendendo? Então agora nós vamos para uma outra narrativa maravilhosa da continuidade desse grão fabuloso africano chamado arroz. Por volta de 10.000 a.C., a África era habitada por povos caçadores-coletores. Eles colhiam na natureza certas plantas, caçavam o que podiam, e assim iam garantindo a subsistência dos pequenos grupos. Apesar desse modo de vida ainda persistir entre certos grupos no interior do continente, aos poucos os coletores foram conhecendo melhor algumas plantas e acabaram percebendo que elas poderiam ser domesticadas e reproduzidas. Nasciam a agricultura africana e um período da história conhecido como Neolítico. Nesse período, o Saara estava se tornando o deserto seco que conhecemos hoje em dia. Os africanos que viviam na orla das florestas aprenderam a cultivar alimentos como o sorgo para fazer pães, e o cuscuz na África e na Ásia, e o arroz. O arroz. Mas vamos pegar o deserto do Saara, que estava ficando seco. Ele não era seco. E lá se plantavam arroz. Espera aí. 10, 12 mil anos antes de Cristo. Gente, se liga, ó. Aí, esse período todo vem atravessando e vem se modernizando. Período neolítico, olha. Mas engraçado, quando você vê isso, você vê o povo da Europa nesse período. Você não vê o povo da África. Ninguém fala do povo da África. Então, o que eu quero que você entenda aqui, ó, nesse bate-papo nosso, nesse bate-papo informativo, é te mostrar que a nossa contribuição, que a nossa tecnologia, o nosso descobrimento, ele está além da sua imaginação e da minha. Porque a hora que derem o direito da gente contar a nossa história e começarem a contar a nossa história, ou contar a história com a nossa participação, mudou. Mudou. Esse período que você adora falar da escravidão, acabou. Não que ele não seja inerente da história, mas eu gostaria que falasse, ó, nós fomos escravizados pelo nosso conhecimento. Nós somos escravizados, mas eu também sou colonizador. Nós somos escravizados, mas a plantação sistematizada do arroz, da cana-de-açúcar, foi desenvolvida pelos nossos ancestrais, pelo povo Bantu.
Ah, vá. Você está me entendendo? Vamos para mais uma narrativa. Também o papel das mulheres africanas na orisicultura americana, situação herdada da própria realidade africana, onde as mulheres estavam profundamente envolvidas, possuindo conhecimentos específicos quanto à fertilidade dos solos, à seleção das sementes, as técnicas da sementeira, colheita e processamento do arroz. É evidenciado o fato de os principais aspectos da cultura do arroz entregarem sistemas de conhecimento especializados que pertenciam às mulheres escravas africanas e que diziam respeito à produção, mas também ao processamento do cereal. Esse texto não foi corrigido. Não é escrava, é escravizada. E um outro interessante pedaço desse texto que fala da fertilização da terra, fertilizar a terra. Isso é muito profundo. Isso tem que ter um conhecimento, tem que ter uma sabedoria, tem que ter movimentos que passa pelo espírito, passa pela ancestralidade, passa por eu e a terra e eu sou a terra sou eu. Isto é algo muito profundo e que nós olhamos as máquinas plantando arroz hoje, preparando a terra hoje, as máquinas. Nós esquecemos dos seus ancestrais, que o meu ancestral desenvolveu isso. Antes da máquina, teve o meu suor, teve o meu sangue. Vamos para mais uma narrativa. Enxada, principal ferramenta agrícola em toda a região do arroz na África Ocidental, e das práticas complexas de descasque do arroz africano, que se baseavam exclusivamente até a Revolução Americana e ao surgimento da maquinaria, num único método, o almofariz e o pilão africano, manuseados igualmente no feminino africano. Só em meados do século XVIII, quando os aparelhos mecânicos destinados ao descasque, que partiu o grão de arroz africano, entraram em uso, as vantagens do Oriza Sativa sobre o Oryza glaberrima tornaram-se evidentes para a seleção das sementes. E aí? Você está me entendendo? Então, toda essa indústria do arroz, toda essa potência da indústria do arroz, que movimenta bilhões no mundo, é incalculável o valor que eles movimentam. Você não tem noção, nem eu. Eu acho que nem o mais cientista de números consegue imaginar o volume que se movimenta na indústria do arroz no mundo. Só que todo esse maquinário que entrou, antes do maquinário, tudo era feito por nós. Por nós. Os nossos ancestrais. Eles plantavam, eles descascavam, desenvolveram pilões e mais pilões para que isto fosse o melhor, para dar maior qualidade no arroz. Aí, o uso da casca. Você já viu falar na farinha de arroz? Já? Então, ela é tão cara que não é vendida de qualquer jeito. Farinha do arroz. Eu fui conhecer a farinha do arroz
menino ainda, porque o vovô, pai da mamãe, plantava arroz. E plantava do jeito africano. Mas é engraçado que eu não sabia que era africano. Olha. Então, e outra, o arroz está na Bíblia. Engraçado, o arroz está com os nossos ancestrais. Você e eu, você educador, você que está me vendo, conte para mim, 5º ano primário. Chegou o professor na sala de aula falando da origem do arroz. Guiné, Senegal, coisa de preto. Eu, menino preto, na sala de aula, eu ia me sentir, sabe o quê? O rei da Guiné, o rei de Senegal, porque um dos grãos mais consumidos no mundo foi desenvolvido pelos meus ancestrais. Foram domesticados pelos meus ancestrais. E agora? Eu não aprendi isso. Nem você. Mas a gente está em tempo. Então, essa nossa conversa, essa nossa história, por favor, compartilhe. Vai compartilhando. Põe no seu grupo, põe no outro grupo. Vamos compartilhar isso. Isso é resgate. Vamos ouvir, por favor, mais uma narrativa. Conhecimento e contribuição africana para a construção das Américas constitui os 3 temas centrais do último capítulo intitulado Legado. 1. O avanço do conhecimento nos séculos 20 e 21, relativo à origem do arroz africano nas Américas. 2. A transferência da planta a partir da África Ocidental através da bacia do Atlântico no quadro do comércio negreiro. 3. E utilizando os cabelos das mulheres escravas como celeiro. Este conhecimento atual resulta de debates e de estudos que se foram multiplicando e alargando aos mais diversos setores disciplinares, da botânica, da geografia, da história, antropologia, linguística, arqueologia, literatura, genética, arte, que permitiam a incorporação de modo inovador de metodologias diferenciadas e do recurso sistemático a documentos de natureza diversa, como as obras de arte, os vestígios arqueológicos e da paisagem, as fontes orais, iconográficas e arquivísticas e a cultura material. Vou falar o que para você? O que você quer que eu fale para você? Não vou te falar nada, não. Sabe por quê? É muito. É muito. Todos os sentidos de pesquisas hoje já estão pesquisando a respeito do arroz. Só o arroz que vinha no cabelo das mulheres. Acabou. Ponto. Isso é coisa de África. Isso é o povo banto. Vamos para mais uma narrativa. Os contributos africanos essenciais à construção das Américas, em torno do arroz africano, da sua difusão nos espaços americanos, reconhecendo as realizações dos escravizados, homens e, sobretudo, mulheres, na introdução, adaptação, tecnologias, sistemas de conhecimento e de trabalho que permitiram o desenvolvimento das culturas de plantação americanas, o sucesso do arroz como cultura de exportação, tornando-se a primeira mercadoria alimentar negociada a nível mundial. Veio da onde? Desenvolvida por quem? Qual é o povo que está por trás dessa história? Quem? E não tem uma linha falando de nós. Não tem uma linha falando de nós. Engraçado isso, que nós lutamos tanto, que os nossos ancestrais morreram por isso,
que eles foram amarrados no tronco, que eles foram forçados a dar a sua tecnologia, o seu conhecimento para o primeiro grão a ser negociado numa única linguagem no mundo inteiro. A indústria do arroz. Cadê você nela? Cadê eu nela? Cadê minha história sendo contada através da história da indústria do arroz? Por favor, mais uma narrativa para os nossos ancestrais, nós enchermos de orgulho. O regresso à África dos escravizados libertos após a abolição da escravatura, visando objetivos comerciais e religiosos, põe em evidência um fenômeno de retorno que acompanhou os afro-americanos no seu percurso atlântico de volta às origens, desde os anos 20 do século XIX, o arroz africano, sementes e ferramentas. Está vendo? Os Estados Unidos, a potência americana sobre o arroz, é incalculável. Aqui no Brasil, preste bem atenção, aonde tem as maiores plantações de arroz no Brasil? Aonde tivemos as maiores concentrações de negros escravizados no século XVII e XVIII. Você nem sabe disso, né? Pois bem, é real. Por favor, vamos mais uma narrativa. Faz então uma viagem de regresso às suas terras originárias, para aí permitir que os negros libertos da diáspora africana possam contribuir para um objetivo abolicionista, a criação de comunidades agrícolas na Serra Leoa, como também na Libéria, orientadas para a exportação. Os abolicionistas acreditavam que as colônias agrícolas, por eles patrocinadas, acabariam por enfraquecer a instituição da escravatura americana. Libéria. Libéria é tão importante. Do continente africano, eles plantam tanto arroz. É uma potência. Sabe por quê? Porque os escravizados americanos, quando ganharam a sua tal da liberdade, eles se escolheram, eles puderam escolher. O Lincoln deixou e deu para eles um pedaço de terra dentro do continente africano para o ex-escravizado do americano que quisesse voltar para a África, poderia voltar. Só que ele não sabia a sua origem, então criaram a Libéria. E ele foi para lá. E ele sabia fazer o quê? Plantar arroz. Por quê? Porque ele plantava arroz nos Estados Unidos. Ele enriqueceu os Estados Unidos. Então ele foi para a Libéria e plantou arroz lá. Libéria é um país africano que não foi colonizado por ninguém. Por quê? Porque é os afro-americanos que saíram da escravidão e foram criar esse país chamado Libéria. Vamos ouvir mais uma narração. Há quem acredite o arroz erradamente à Ásia, mas hoje especialistas confirmam a existência no século I de uma risicultura propriamente africana com duas variedades do grão, uma nas regiões do Níger e a outra na África tropical. A África tropical é onde você tem o arroz preto, que hoje aqui no Brasil é chamado de modificado. A origem do arroz é preto, grão preto. Depois ele foi sendo plantado no brejo, foi mudando, saindo a sua melanina. E imagine você, a África tropical é como se fosse capim nascendo, bonito demais. Aí as margens do rio Níger, já domesticado, uma plantação mais sistematizada,
Então, gente, olha o que eu estou falando para vocês. Olha que riqueza que nós estamos falando com vocês. Esse negócio da Ásia, quiseram maquiar o nosso arroz, quiseram maquiar a nossa história, embranquecer, levar para outro continente, e o nosso continente ficar de fora da história. Mas vamos ouvir mais uma narrativa. Na Guiné, os métodos de dessalinização de solos férteis foram aprimorados através do fechamento de lotes com estacas ou diques e a construção de pequenos canais, responsáveis por reter a água em seus campos e removê-las de acordo com a gravidade das marés baixas. Essa técnica tornou-se referência análoga para o cultivo do arroz em outras regiões, como a Carolina do Sul. Está vendo? Então, o que a gente fez no continente africano, povo livre, quando nós viemos para o continente americano, para as Américas, como escravizados, nós desenvolvemos as tecnologias que nós já usávamos aqui. E aonde está escrito isso? Cadê o reconhecimento disso? Eu não estou falando para você me dar participação na história financeira. Eu quero o reconhecimento dessa tecnologia, quem foi que desenvolveu, fomos nós. É isso que eu quero. Por favor, vamos ouvir mais uma narrativa. A colonização da Carolina do Sul é a introdução dos escravizados africanos e da orizocultura, recorrendo a diferentes estudos especializados, contrapondo, por vezes, opiniões e interpretações opostas, mas que coincidem numa questão central: o protagonismo africano na difusão do arroz através do Atlântico, utilizando uma perspectiva geográfica localizada na cultura, na tecnologia e no ambiente para apoiar o argumento de que a origem do arroz na Carolina do Sul é de fato africana. Os escravizados da região do arroz na África Ocidental não só asseguraram a difusão agrícola, a transferência tecnológica, mas também ensinaram os proprietários das plantações a cultivar o arroz, impondo por vias de organização do trabalho, como sistemas de trabalho por tarefas, situações e práticas que lhes forneceram uma alavanca para negociar e alterar algumas condições da sua servidão. E agora? O que a gente fala? Tecnologia, conhecimento, enxerto, separação, ensinar o manejo, o plantio. E agora? Será que agora, depois dessas pesquisas, depois dessas conversas, o mundo tomando conhecimento, e agora? Será que o seu bisneto, no 5º ano, vai aprender sobre a origem do arroz? Ou o arroz será ultrapassado, já não terá mais tanta importância? Isso é um resgate histórico. Isso é um resgate que não dá de maneira alguma de você apagar. Nunca mais. Nunca mais. Por favor, vamos ouvir outra narrativa. Se a transferência do arroz e de tecnologias associadas oriundas da África Ocidental para a Carolina do Sul mostra a dependência americana em relação aos grupos étnicos africanos específicos que estavam familiarizados com a cultura do arroz, para os escravizados, o conhecimento da orizicultura foi uma das oportunidades raras para negociar os termos da escravidão para uma forma diferente, semelhante à servidão nativa que conheciam em África. Então, o arroz de África, o arroz oriundo de África, a transferência de conhecimento, de tecnologia, ajudou até nas questões da abolição nos Estados Unidos,
Por quê? Porque o conhecimento e a força que tinha o arroz, o crescente consumo do arroz no mundo precisava dessas novas tecnologias. E você acha que aqui no Brasil, nessas regiões que se planta muito arroz aqui, você acha que não veio escravizados da Carolina do Sul direto para cá? Ou você acha que eles só compravam escravizado de lote? Não. Eles compravam os escravizados, eles pediam escravizados qualificados. E no plantio do arroz, você pode escrever, vieram milhares pelo seu conhecimento. Olha que rico. De novo, 5º ano primário sabendo disso. Tem noção? Você tem noção? Eu na sala de aula com você e a gente discutindo isso. Outra narrativa. A difusão do arroz africano nas Américas e o seu cultivo emerge igualmente na história dos escravizados fugitivos, revelando o lugar central da planta, na identidade cultural, captada em lendas contadas pelos seus descendentes, que afirmam que os seus antepassados introduziram a cultura a partir da África na região de Cayenne, Suriname. Os escravos fugitivos afirmam que o arroz veio da África, trazido por escravizados que escondiam os grãos no cabelo e os contrabandeavam a partir dos navios negreiros que as transportavam para o Novo Mundo. Novo Mundo é América, Novo Mundo é Estados Unidos da América, Novo Mundo é uma parte de Portugal, e nós não estamos nesse registro. Isto que eu falo e repito e falo de novo. Eu estou muito feliz de todas essas narrativas, eu estou muito feliz de saber que o arroz é nosso. E que a palavra arroz é do idioma bantu. Vamos junto? Outra narrativa. Ouça. A mesma prática feminina de esconder e transportar o arroz nos cabelos é referida a propósito de escravizadas no Suriname, que fugiam das plantações de açúcar para a liberdade, difundindo assim nos vários territórios que iam ocupando a planta e a sua cultura, situação que não se limita à América do Sul, mas se estende igualmente às regiões do norte do continente americano. Então, gente, essa história do continente americano, as Américas, o arroz, é algo muito importante. Isso dá um empoderamento para a gente, isso fortalece a gente, isso deixa a gente numa situação milionária dentro desse contexto, dentro dessa indústria do arroz, a gente descobrindo que nós estivemos na vanguarda, que nós estivemos à frente, que é uma tecnologia nossa. Isso me enche de orgulho. Vamos ouvir mais uma narrativa. Esses relatos fornecem uma contranarrativa do relato dominante que atribui a história do arroz nos territórios americanos à ação europeia. As lendas dos escravos fugitivos confirmam o papel africano na introdução e manutenção do arroz e o papel das mulheres na cultura do arroz em toda a diáspora africana. Também o papel das mulheres africanas na horticultura americana, situação herdada da própria realidade africana, onde as mulheres estavam profundamente envolvidas, possuindo conhecimentos específicos quanto à fertilidade dos solos, a seleção das sementes, as técnicas da sementeira, colheita e processamento do arroz. Fertilidade da terra. Isto, hoje não, hoje tem máquinas, mas a fertilidade da terra era um conhecimento da mulher. Aonde plantar, como plantar e o que plantar. A mulher negra, a mulher africana tem esse conhecimento até hoje. E nós
não valorizamos isso. Por quê? Porque não contaram isso para nós. Você acha que o homem que plantava? O homem não plantava. Quem plantava era a mulher. A mulher decidia o que ia plantar, como plantar e aonde plantar, porque ela conhecia, ela já era provida de todos esses dons, de todos esses conhecimentos. E eu nunca ouvi falar isso no 5º ano primário, nem no 6º ano, muito menos na faculdade. Outra narrativa surpreendente para nós. Os principais aspectos da cultura do arroz integrarem sistemas de conhecimento especializados que pertenciam às mulheres escravas africanas e que diziam respeito à produção, mas também ao processamento do cereal. E o caso do uso da enxada, principal ferramenta agrícola em toda a região do arroz na África Ocidental, e das práticas complexas de descasque do arroz, que se baseavam exclusivamente até a Revolução Americana e ao surgimento da maquinaria num único método, o almofariz, e o pilão africano, manuseados igualmente no feminino africano. Tudo bem? Você entendeu? Você entendeu? Você gostou? Essas narrativas estão fazendo você realmente entender o processo da mulher dentro da história do arroz? Essas narrativas estão trazendo você a um conhecimento? Essas narrativas estão trazendo você para pensar? Porque nós não aprendemos isto ainda. Porque eu não aprendi isso no 5º ano primário. Vamos mais uma narrativa. Só em meados do século XVIII, quando os aparelhos mecânicos destinados ao descasque que partiram o grão do arroz africano entraram em uso, as vantagens da orosido sativa sobre Oryza glamerrima tornaram-se evidentes para a seleção da semente. Você tem noção o que é seleção de semente? Você tem noção o que é isso? Você sabe o que é isso? Seleção de semente. Quem ensinou o mundo a fazer seleção de sementes? Quem ensinou? Fui eu? Não. Foi a minha tataravó, a minha quinquavó. Ela ensinou o mundo a fazer a seleção de sementes. Ela, o que é plantar arroz? Por favor, ouçam essa narrativa. Fecha-se assim o ciclo do arroz na bacia do Atlântico, com a transferência do arroz africano, agora americano, para a África Ocidental, através dos escravos africanos libertos e dos missionários cristãos que os acompanhavam para a propagação do cristianismo numa África em vias de sofrer a colonização e o colonialismo europeu do século XX. O arroz é do continente africano. O arroz é nosso. Agora, você já viu e ouviu falar dos derivados do arroz? Preste atenção. Cada um é mais importante do que o outro. E está no seu dia a dia, assim como arroz. Você come arroz. E é do continente africano. Vamos ouvir alguns dos seus derivados. Importante, hein? Muito importante. É sabedoria milenar. É algo que não dá para medir numa única roda de conversa como estamos tendo agora. Precisávamos de ter muitas, 30 horas de roda de conversa. Precisávamos de fazer uma formação só para falarmos do arroz. Uma formação brincando de 30 horas. Com um detalhe ainda, hein? Trazendo vários cientistas para atestarem, para darem a sua contribuição.
o arroz é fundamental dentro da nossa vida. Você pode pensar no óleo de arroz, ração de arroz, a farinha de arroz, a quirela de arroz. Gente, o que eu posso dizer para vocês? Que bate-papo, hein? Que conversa maravilhosa, hein? Que esclarecimento. Por favor, todos, multiplique isto. Não guarde isso para si jamais. Nós estamos encerrando esse ciclo do arroz. Mas eu gostaria muito de abrir um novo ciclo do arroz para falarmos até 20 horas a respeito do arroz. Falar com detalhes, falar dos países, falar das qualidades do arroz. Quantas qualidades do arroz nós temos? Queria eu descrever aqui do arroz vermelho, do preto, do branquinho, do amarelo. Mas muito obrigado por ficarem comigo este tempo para falarmos do arroz, que é de Senegal, de Benin, do continente africano. Um abraço, até a próxima curiosidade ou o próximo bate-papo. Um abraço.